Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a tarefa 4 oral. Então, a tarefa 4, ela refere-se ao nível B2. A gente já tá aí no nível que a gente quer para conseguir entrar nas universidades aqui da Argentina. Mas isso não significa que você não deve estudar para ir bem na próxima tarefa, porque para você tirar o nível B2 aqui, você deve ter ido excelente na tarefa 1, 2 e 3. Bom, mas o que consiste a tarefa 4 oral? É uma tarefa que você vai ter que responder 3 questõezinhas, mas você não vai ler a pergunta, você vai ouvir a pergunta e você vai responder. O tempo de resposta é 1 minuto para cada pergunta. Mas como que aparece a tela? Como é que é? Vamos começar agora a tarefa. O que aparece? Bom, você vai ter 2 opções de escolha sobre os assuntos que você quer falar. Então, vão aparecer 2 assuntos para você e você vai escolher aquela opção que você tem mais conhecimento, que você prefere responder perguntas sobre aquela opção. Também você vai ter 30 segundos para escolher uma opção, então não dá tempo de ficar escrevendo alguma coisa, você vai ler as 2 opções e já escolher e já partir para as perguntas. Depois que você escolheu a sua opção, vai aparecer um textinho pequeno de mais ou menos umas 180 palavras, falando para você uma geral sobre aquele assunto, para você não fugir do tema nas suas respostas. Então você vai ler aquele textinho para você se situar e saber exatamente sobre o que vão ser as perguntas que vão fazer para você. Uma coisa muito importante é que o tema que você escolher nessa tarefa 4 vai seguir para a tarefa 5, que depois a gente fala sobre ela, mas assim, você tem que ter noção que o que você escolher agora vai seguir e vai ser o mesmo tema na tarefa 5. Não tem tempo de preparação, então não vai dar tempo de você escrever sua resposta e depois ler. É basicamente como se fosse uma conversa. Você escuta a pergunta, aí responde. Escuta a pergunta, responde de novo. Mas agora, começou a nossa tarefa, o que acontece, né? Porque tem detalhezinhos que é mais fácil falar assim. Bom, depois que você escolher a sua opção, vai aparecer o textinho. E no cantinho vão aparecer as 4 perguntas. Pergunta 1, 2 e 3. Aquele sinalzinho de que vai ter um áudio para você ouvir. Vai demorar 1 minuto para começar a dar o áudio. Esse tempo não é de preparação, gente. Esse tempo é para você ler o texto que eles te dão e você, né, se situar ali no tema que vai ser pedido. Então é 1 minuto, vai começar a dar a pergunta. Passou aquele minutinho, vai começar a fazer a pergunta. Mas isso é só no primeiro áudio, tá? Porque não é tempo de preparação, é o tempo de ler o texto. Nos próximos áudios, depois que você responder, vamos supor, você esperou 1 minuto, deu aquela pergunta, aí você vai responder em 1 minuto. Depois que você responder, vai dar 5 segundos e já vai começar o áudio da outra pergunta. Importante, se você tá respondendo a sua pergunta e você não apertou ali para pausar a sua gravação e não apareceu a mensagenzinha gravação realizada com êxito, acho que é mais ou menos isso, e você clicar em seguinte para ir para a próxima tarefa, vai aparecer uma telinha, como tá no material, perguntando se você realmente quer passar para outra tela porque você não terminou sua gravação. Você tem que colocar aqui não, bota aqui não, termina a gravação e aí vai. Você só pode passar, pelo amor de Deus, gente, só pode passar para a próxima tarefa, apertar em seguinte quando você vê nas 3 gravações escrito gravação realizada com êxito. Senão, significa que não salvou essa gravação e você não vai ter a resposta daquela pergunta ali e, obviamente, vai perder ponto. Bom, aqui já não é mais sobre aqueles temas pessoais, né, mais que a gente estava falando antes, então, quais as coisas que eu gosto, a roupa, enfim, essas coisas assim. Esses temas pessoais aqui já não é mais isso, aqui já é temas gerais. É basicamente uma conversa sobre algum tema geral. Então, os temas que vão cair vão ser reciclagem, aquecimento global, desmatamento, crianças na internet, alguma coisa assim, crianças com celulares, medicina alternativa, enfim. E, gente, se vocês estão acompanhando no material, vocês podem ver que eu coloquei 4 exemplos de pergunta. Eu coloquei o tema, o textinho, mais ou menos que pode ser, e as 3 perguntas que podem cair para vocês. E se vocês perceberem, se vocês já deram uma lidinha no material, leram os 4 exemplos, você pode perceber que as perguntas seguem um padrão, né? As perguntas que tem ali, por mais que os temas sejam diferentes, elas seguem um padrão. Então, a primeira pergunta, basicamente, é um geral sobre o tema. E o que você pensa sobre isso? Quais são os motivos que você acha para acontecer isso?
é o que você pensa, é uma coisa mais assim, pessoal, digamos assim, mas aí eu penso que você vai responder, eu penso que isso é muito importante, enfim, né? Você vai responder assim. A segunda pergunta normalmente é: como é no teu país? Como é no teu país essa situação? Como que o governo do teu país lida com essa situação? É sempre alguma coisa relacionada ao teu país, normalmente, né? Relacionada ao teu país sobre aquela situação. Como que o teu país gere os desastres naturais? Como que as pessoas do teu país se prontificam para ajudar em outras pessoas que sofrem desastres naturais? Enfim, no seu país. E a terceira pergunta é basicamente como se fosse uma conclusão e perguntando para você formas de solucionar aquele problema. Normalmente eles te trazem um problema, tu vai discorrer o que é, motivos, enfim, como é no teu país, e depois você vai falar quais as soluções. Normalmente as perguntas o que você acha que o governo poderia fazer para solucionar isso? Como você acha que poderia solucionar esse problema? Gente, quase todos que eu vi, não lembro de algum que eu tenha visto que não é sobre solução para aquele problema. Então, normalmente é isso. O que você faria para solucionar esse problema? O que você acha que deveria ser feito? Então, normalmente é isso. Quais são as soluções? Então, se você perceber, é basicamente uma estrutura de um texto argumentativo, com introdução sobre o tema, os motivos, aquilo lá, paraná, enfim. Desenvolvimento, que você vai falar como é no seu país, vai perguntar, descrever um pouquinho mais. E conclusão, que é como resolver isso aí. É basicamente como o texto do Enem, só que aqui tá dividido em 3 perguntas. É como se fosse 13 minutos, só que você vai dividir os 3 minutos falando 1 minuto por vez. Então é super tranquilo. Quando vocês forem estudar para essa tarefa, é importante que vocês, sabendo que é assim as perguntas, sabendo que o primeiro é a introdução, desenvolvimento e conclusão, você já pesquise dessa forma. Então, assim, eu vou pesquisar sobre aquecimento global. Pensa o que eles podem me perguntar sobre aquecimento global. Sabendo que é uma introduçãozinha, quais são os motivos do aquecimento global, o que é o aquecimento global, coloca ali um textinho pequeno para você pensar e saber, os motivos são esse, aquele, enfim. Segunda coisa que você coloca, como é no seu país, como é que lida no seu país, tem leis, tem alguma coisa assim, como que o seu país gera aquecimento global, digamos assim, ou trata dessas questões, o que ele faz para diminuir, ou as empresas do teu país, as pessoas do teu país fazem para tentar diminuir o aquecimento global. Você pesquisa isso e coloca, no meu país as empresas fazem isso, tem leis para quem desrespeita, não sei o que, para as empresas, enfim, como que é no seu país. E a terceira coisa é como solucionar. Pesquisa lá soluções para o aquecimento global. O que o governo deve fazer, quais as leis devem ser criadas, o que as pessoas devem fazer, quais as medidas as pessoas devem tomar para ajudar a diminuir o aquecimento global, né? Enfim, isso serve para todos os temas que eu passei para vocês. Então, sempre faz esse esqueleto, uma introduçãozinha, um desenvolvimento, como é no seu país, e uma conclusão falando alguma coisa para solucionar isso aí, porque é basicamente o que eles pedem. Bom, eu vou mostrar um pouquinho como que eu estudava para fazer essa questão. Eu não tenho as respostas aqui porque eu gravava tudo. Então, quando eu ia responder, eu fazia umas 4 ou 5 vezes a resposta para a mesma questão, porque eu tentava melhorar. Não gostei. Eu ouvia e ficava, não gostei muito, eu vou fazer de novo. Gravava 1 minuto ali, pipi. Ouvia de novo. Quando ficava mais ou menos do jeito que eu achei que tava bom, aí eu ia para a próxima. Mas depois eu voltava de novo para sair, para tentar responder de novo melhor do que antes, né? Até porque se caísse isso na minha prova, pra eu até lembrar um pouquinho, já tava ali na minha cabeça guardadinho. Então eu vou mostrar como que eu fazia, como é que eu estudava, basicamente, pra fazer essa tarefa. Mais trabalhoso é você realmente formular toda essa resposta na sua cabeça e gravar, e fazer, e gravar e falar. Com essa questão oral, como praticamente todas as outras, um ideal é você treinar falando. Claro que tem algumas que eu acho melhor escrever primeiro, ter um esqueleto ali, para depois ir falando, discorrendo, que até você vai gravar muito melhor. Essa aqui, até você pode escrever, em algumas eu escrevi o texto inteiro, mas eu perdia muito tempo, então eu comecei a botar palavras-chave e eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia. Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora como que eu estudava para a tarefa 4. Eu peguei um tema que não tem as opções de perguntas, e nenhum textinho nem nada, justamente para mostrar para vocês como que vocês
estudem pelaquela listinha lá que eu dei. Então, tipo, pra gente pensar como que seriam as perguntas e tudo mais. Então, o tema que eu peguei foi adoção de mascotes. E bom, o que a gente tem que pensar quando a gente pega um tema, né? Quando eu estudava, eu pegava o tema, então vamos pegar a adoção de mascotes. Vai ser o nosso tema para treinar a tarefa 4, primeiro tema. Então, a primeira coisa que eu falei pra vocês é que a primeira pergunta é como se fosse um geral. O que é, ou motivos e tudo mais. E o que eu pensei? Que eles poderiam perguntar sobre a adoção de mascotes. Bom, gente, eu também peguei esse tema porque foi o que caiu na minha prova. Então, né, vou pegar esse aqui porque caiu na minha prova e eu escolhi e deu bom. Então, primeira pergunta, o que eles podem perguntar de motivos? Eu coloquei os motivos aqui, que foi o que eu pensei, mas vamos pensar na pergunta, o que pode ser? Bom, eles podem perguntar quais motivos de terem tantos animais abandonados, os motivos que as pessoas abandonam seus animais, por que as pessoas abandonam seus animais. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloco palavras-chave para poder fazer o meu argumento depois, digamos assim. Então eu pensei nessa primeira pergunta, quais motivos que as pessoas abandonam os animais? E pensei 3 motivos aqui, simples, tá? Coloquei crescer demasiado, então a pessoa pega um cachorro ou gato, enfim, cachorro mais, né? Obviamente, cachorro, gato é mais difícil, é extremamente difícil. Pega um cachorro pequenininho e acha que ele vai ficar pequenininho pro resto da vida, ele começa a crescer, e daí a pessoa, acha que é descartável, pega e coloca, né, abandona o seu animal de estimação. Então, eu botei crescer demasiado, coloquei também que a mascota enfermar-se, então, às vezes a pessoa pega um cachorro e tá lá, né, o seu cachorrinho, tudo certo, tudo bem, o cachorro começa a ficar doente, a pessoa leva ao veterinário, vê que tem que gastar muito dinheiro e pensa, quer saber, não quero mais, né, descarta o animal. Então, eu coloquei isso aí. Adaptação difícil também, porque pensei, pode acontecer da pessoa pegar um cachorrinho e ele começar a fazer muita bagunça e fazer xixi em lugar errado, a pessoa não tem tempo pra poder, treinar, mas digamos assim, adestrar o cachorrinho, né, mais ou menos, não tá dando certo a adaptação, então eu botei a adaptação difícil, né. Obviamente, gente, pra mim são os motivos que as pessoas poderiam se desfazer dos animais, obviamente que não acho que tem que se desfazer dos animais. Mas enfim, primeira coisa é o que eles poderiam perguntar. Segunda coisa que eles poderiam perguntar, como que é no meu país, no seu país? Pensei, como é que é no nosso país, né? Provavelmente você é do Brasil. Como que é no Brasil essa questão dos animais abandonados, se tem muitos animais, enfim. Então, o que eu pensei? Coloquei que há muitas mascotas em la calle, então tem muitos animais abandonados. Coloquei que em Campo Bom, que é a cidade onde eu vim, tem programas de castração, então é uma coisa boa que tem lá. Pensei só nesses dois. Um minutinho dá pra falar nisso, né? No meu país, Brasil, tem muitos animais abandonados, as pessoas costumam abandonar esses animais pelos motivos que eu falei antes. Porém, em Campo Bom, que é a cidade onde eu morava, tem programas de castração e isso faz com que diminua o número de animais nas ruas, né? Um minutinho dá pra falar isso aí. Terceira pergunta, como a gente pensou, como resolver esse problema dos animais abandonados? Então, eu botei aqui, leis com sanções, então, leis não, né? Leis com sanções. Então, como que poderia? Leis com sanções para as pessoas que abandonam seus animais, com penas duras, de multa, de cárcere. Então, é isso. Outra coisa, mais programas de castração. Então, como eu botei aqui de Campo Bom, eu pensei, é uma coisa boa se espalhasse para o resto da cidade, para o resto do país. Então, mais programas de castração, isso vai fazer com que diminua a população de animais abandonados nas ruas. Então, assim, gente, esse foi o esqueletinho que eu fiz para adoção de mascotas. Pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3, que é basicamente o que eles vão perguntar para você. Então, quando vocês forem estudar, faça esse esqueletinho que vai ficar muito mais fácil você responder a sua questão. Eu coloquei a adoção de mascotas, que foi que caiu no meu, como eu já falei, mas da minha amiga caiu sobre a questão de redes sociais, então isso é uma coisa muito em alta, muito importante também. E você vai pensar, o que eles podem perguntar de redes sociais? Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre geração Z. Que eles podem perguntar quais são os problemas, né, da geração Z,
por conta de ter essa proximidade maior com a tecnologia, tem algum problema? Quais são as causas? Por que as pessoas têm mais a proximidade com a tecnologia, né? As consequências disso, que são os problemas. Então, tipo, uma introduçãozinha sobre a geração Z tem acesso à tecnologia, pipipipipi. Segundo, como é no seu país? No seu país as pessoas têm muito acesso à tecnologia, como funciona? E como resolver isso? Como resolver esse problema de pessoas que são adictas, né? Que são viciadas em tecnologia. Então, teria que restringir o uso da tecnologia, tudo mais. Enfim, aí você faz suas pesquisas, cria um pouco uma resposta para cada uma, mais ou menos, vai treinando essas respostas, porque isso vai agregando muita informação para você responder na hora da prova. E, gente, para finalizar, vou falar para vocês aqui que se vocês começarem a falar e começarem a ter dúvidas sobre se tá certo, se tá errado o que vocês estão falando, gente, não parem de falar. Continue falando, continue falando, continue falando, porque dizem, não sei se é certo, mas eu usei isso pra minha prova, mas dizem que o CL, quando eles vão corrigir, eles não contabilizam erros, eles contabilizam acertos. Então não para, não fique fazendo pausas longas, pensando, gente, é 1 minuto, fala tudo que você souber sobre o tema, tudo que você souber para responder essas perguntas, o que vier na cabeça, vai falando, não para de falar. Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre a tarefa 4 é isso. Olhem o material, estudem bastante, façam várias vezes essas perguntas, estudem fazendo, colocando no grupo, né, falando mesmo. Pode escrever, como eu falei que eu fazia, eu escrevia, mas depois eu falava. Não faça só escrevendo, porque vai ser ruim para você. E continue estudando, continue vendo séries, documentários, é muito importante, tem vários documentários na Netflix, qualquer plataforma de streaming, coloca os documentários em espanhol, com legenda em espanhol. Primeiro coloca, se você não entender, pode botar em português, mas depois vai tentando passar para o espanhol para você aumentar o seu vocabulário e saber mais informações sobre esses temas. Então tem vários sobre isso, sobre minimalismo, sobre qualquer coisa, tem muitos documentários na Netflix. Então assista esses documentários, escreva bastante, estude bastante, faça aqueles exemplos, façam todos aquela listinha ali com essas dicas que eu dei sobre o que pode cair de pergunta, e é isso.